Paz de Jesus. Talvez você vai estar ouvindo uma música de fundo aí, pessoal cantando lá embaixo, estou gravando aqui na igreja. Mais um Quarta Convida. Quarta Convida porque é uma quarta-feira diferente, onde a gente procura falar daquele que é a vida, aquele que é a razão, que é a vida, que é o tudo, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele é a razão de existir, o Quarta Convida, e eu te agradeço porque você tem acompanhado, você tem prestigiado, você tem divulgado esse nosso trabalho durante aí mais de 2 anos já. O Quarta Convida está no ar. Em breve teremos algumas novidades, como eu tenho falado para você. Nós estamos aí no mês de janeiro ainda, 2025, contando histórias de um velho pastor, não de um pastor velho, não é? E aproveitando esse mês de janeiro, que ainda é o chamado mês das férias, férias escolares, muitas pessoas também aproveitam para descansar, não todo mês, mas durante alguns dias. E eu estou aproveitando então o mês de janeiro, como eu tenho feito já algumas vezes, para contar histórias, né? Algumas histórias reais, algumas histórias que a gente monta, que a gente faz, para que elas sirvam de ilustração para as nossas mensagens. Mas hoje eu quero falar de experiências. Experiências com Deus, experiências com Jesus. Nós sabemos que a vida humana, a vida do ser humano, a vida das pessoas, ela é margeada pelas experiências. Você precisa de experiências. Você vive em cima de experiências. Você tem necessidade de participar do seu dia a dia, e o seu dia a dia é enriquecido por experiências. E nós que somos cristãos, nós que temos a palavra de Deus como a nossa regra, o nosso rumo, as nossas experiências elas vêm em cima das promessas da palavra de Deus, dos desafios da palavra de Deus e daquilo que a palavra de Deus nos orienta a vivermos, a procurarmos viver, né? Aqui na nossa igreja nós temos um tema, que é uma igreja que vive e compartilha Cristo. Alguém pode falar, mas isso é impossível. Então é uma igreja que tenta, busca, se esforça para viver e compartilhar Cristo. E quando você vive e compartilha Cristo, você então vai movimentando a sua vida, você vai forjando a sua vida através de experiências que você vai tendo com o teu Deus, com o teu Criador, né? Então hoje eu quero, lógico, eu vou ser aqui bem rápido, vou contar algumas experiências de vida, do dia a dia, da obra, do ministério, não o ministério pastoral propriamente dito, mas o ministério cristão, você como um cristão, né? Experiências que você tem na sua vida, experiências que vêm te enriquecer, vêm fortalecer a tua fé, vêm fortalecer a tua esperança nesse Cristo, no Cristo da sua salvação, no Cristo da sua vida. Eu vou contar algumas histórias reais, situações que aconteceram, experiências tremendas, maravilhosas, que eu pude passar. Vou contar uma experiência também envolvendo meu pai, né? Eu com meu pai tivemos muitas experiências na caminhada cristã, e muitas visitas que eu fazia, meu pai era o meu fiel escudeiro, era o meu fiel companheiro. Muitos anos de ministério, e mesmo antes do ministério, visitas que eu fazia, meu pai ia comigo. Então vamos lá, algumas histórias. A primeira delas que eu quero contar para vocês é envolvendo exatamente meu pai. Às vezes eu telefonava para meu pai, surgia uma visita de última hora, alguém ligava, precisando de uma visita, de um aconselhamento, e às vezes eu percebia que era uma visita que eu precisava de ter uma pessoa do meu lado para me ajudar. Sempre quem estava do meu lado era meu pai. Então às vezes eu ligava para ele, pai, precisamos fazer uma visita à noite aí. Eu posso passar aí umas 7 horas, 7h30? Ele falava, pode vir que eu estarei pronto, né? E muitas vezes eu encostava o carro, dava uma buzinadinha, descia para abrir a porta para ele, ele entrava. Aí quando eu sentava no carro, que a gente orava, vamos orar antes de sair para fazer a visita, e aí a frase dele, você está pronto? Você sabe o que a gente vai encontrar lá? Eu até decorei isso aí, né? Então, às vezes a gente ia no caminho e ele ia me falando, nós vamos encontrar isso. Olha, essa visita vai ser complicada, nós vamos encontrar tal situação e tal situação. E uma vez nós fomos visitar uma irmã e ela não tinha o número da casa, uma irmã que já estava frequentando a igreja. Ela falou, na rua tal, o senhor conhece? Eu falei, conheço. E eu fui com meu pai, a Keila, se não me engano, minha esposa estava grávida, não podia ir. E ela falou mais ou menos como é que era a casa. Eu falei, pai, a casa é mais ou menos a casa é essa aqui. Portãozinho e tal, uma daquelas portas de madeira antiga, subindo uma escadinha, aquelas portas de madeira que tem aquela portinholazinha, já viram, né? Aquelas portas antigas que a pessoa abria aquela portinhola, a porta da sala. Falei, é aqui, pai. E nós entramos.
Quando nós começamos a subir a escada, um cachorro, uma cadela que estava com as suas crias ali. Quando a gente viu, a gente congelou. E ela começou a latir e ranger os dentes, né? Dando aquele sorriso para nós, aquele sorriso assim, quem eu pego primeiro? Aí eu fui para frente do meu pai e falei, calma pai, né? Calma, porque não tinha o que fazer. A dona da casa, quando ela abriu, ela falou, pelo amor de Deus, vai destroçar vocês. Porque ela é brava, vocês deviam ter batido palma e tal. E aí a gente falou, pai, vamos devagarinho, vamos saindo. Aí não era nem a irmã da igreja, era a vizinha. Nós entramos na casa errada. Quando a gente fechou o portão, ela veio. A cadela veio, aí a mulher desceu e tal. Falou, meu Deus, né? E quando a gente chegou na casa dela, foi procurando fulana e tal, um culto, é a vizinha aqui e tal. Vocês entraram na casa errada, a gente pediu desculpa, né? E ela também pediu desculpa. Nossa, vocês podiam ter sido aí mordidos e teria sido uma coisa drástica. Aí a gente entrou, contou a experiência e ali com certeza, irmãos, com certeza nós demos uma de Daniel na Cova dos Leões. Não era bem Cova dos Leões, mas era no quintal da cadela com as suas crias, né? Foi uma experiência muito bacana. Uma outra experiência que eu tive com meu pai, uma visita também que eu fui pegá-lo na casa dele e a gente foi conversando. Ele falou, nós vamos encontrar coisa brava lá. E nós chegamos, irmão, numa casa ali no Horto Florestal, um bairro aqui próximo da capital, aqui da capital paulista. Quem não é da capital e acompanha o Quarta Convida, um bairro muito gostoso. Tem o Parque do Horto Florestal, um parque gostoso para caminhada, tudo. E nós fomos fazer uma visita lá, duas moças que estavam frequentando a igreja, elas vinham de vez em quando, duas mulheres muito esquisitas, sabe? Mas pediram uma visita e tal. Eu fui com meu pai. Quando a gente chegou na casa, a gente achou a casa muito estranha, sabe? Uma casa fúnebre, escura. E quando nós entramos, as duas mulheres nos receberam, só duas mulheres e eu e meu pai. E queriam servir alguma coisa para a gente comer, para a gente tomar um café, um chá, não lembro. E eu olhei para meu pai, nós tivemos uma identificação espiritual, que não era para a gente tomar aquilo ali. E a gente inventou uma desculpa, e não, nem que inventou muito, nós percebemos, e era perto da hora do jantar, a gente tinha tomado lanche, tudo, e não queria comer nada, e não queria beber chá, nada, aí deu uma desculpa lá, ficamos lá um pouquinho, fizemos uma oração, um peso, irmãos, e saímos de lá. Depois eu atendi essas duas mulheres uma vez sozinho na igreja, no meu gabinete, as duas vieram, uma conversa estranha, e mais tarde eu descobri, essas duas mulheres eram duas bruxas, que faziam bruxarias, me entregaram um pão nessa segunda vez, falaram, olha, a gente não sabia que dar de presente para o pastor, trouxemos um pão. Eu peguei, agradeci, e depois orei, peguei aquele pão na mão, orei, e o Espírito Santo falou, joga no rio, para que a correnteza leve embora, né? Então, irmãos, são experiências. Talvez o título dessa Quarta Convida é experiências talvez você não acredite. Talvez você faça, é um absurdo, isso é coisa da sua cabeça, né? Mas não é coisa da minha cabeça não. São experiências espirituais que a gente teve com Deus, com Jesus Cristo, né? E essa eu tive em particular. E uma terceira experiência, talvez eu até grave um Quarta Convida só contando experiências, uma série, né? 2, 3, só contando experiências para vocês sobre essa minha caminhada cristã. Mas uma terceira experiência foi uma vez que eu vinha voltando na casa de umas jovens, eu era ainda da outra igreja, não era pastor ainda, eu fui líder, né, da juventude, e aconteceram algumas situações, que eu não vou entrar muito no mérito, situações particulares, né? Aconteceram algumas situações particulares e, assim, que me afetaram bastante, que me desagradaram bastante, mexeram muito com a minha vida sentimental, com a minha vida emocional. E eu vinha no carro, irmãos, sozinho para casa, já era tarde da noite, que já era umas 23h30, né? Umas 11h30 da noite. E eu comecei a orar, irmãos, comecei a glorificar a Deus, louvar a Deus. E eu já tinha tido essa experiência, que eu estava dirigindo o carro sozinho, mas tinha alguém no banco do passageiro. O anjo do Senhor estava ali comigo, no banco do passageiro. E dessa vez, irmãos, eu senti uma intensidade tão forte da presença de Jesus ali do meu lado, que eu comecei a glorificar, comecei a cantar em línguas, cantar louvores a Deus. E a intensidade era tão grande, a presença do Senhor era tão grande ali, né, dentro daquele carro, que, irmãos, eu não conseguia segurar a mão no volante. Eu comecei a levantar a mão
para glorificar o Senhor, fechava os olhos, e eu sabia que não podia fazer aquilo porque eu estava dirigindo. Estava na rua, nas ruas de São Paulo dirigindo, mas ao mesmo tempo eu levantava as mãos, glorificava o Senhor, daqui a pouco eu voltava a mão para o volante, e eu sentia novamente, e isso aí por alguns minutos, dirigindo, a presença do Espírito Santo, a presença de Jesus dentro daquele carro, algo assim, que não dá para comentar, algo assim tremendo, tremendo, tremendo da parte do Senhor. Então foi uma experiência, coisa que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. E uma experiência que eu tive quando eu era líder da juventude, também a última que eu vou contar hoje, que eu estava dirigindo meu primeiro acampamento com a juventude, e eu administrava tudo, eu recebia, naquela época era dinheiro, o pessoal pagava, e quando eu fui conhecer o local, lá eu tive que fazer um depósito, fiz um depósito para reservar o local, e fui recebendo das pessoas, tal, o pessoal, alguns davam cheque e tal, e no dia do acerto, no dia antes do acerto, eu contei o dinheiro, falei, tá faltando. Aí chamei um rapaz da tesouraria da juventude, ele contou, falou, puta, Omar, tá faltando dinheiro, chama outro. Contou, falei, agora. Aí, falei, misericórdia, peguei o meu talão de cheque particular, falei, vou ter que acertá-lo, vou ter que pagar, paciência. E fui, reuni eles antes, falei, vou lá acertar, orem por mim e tal. Aí fui lá, aí quando o rapaz me atendeu, ele falou assim, espera um pouco aí. Eu estou atendendo uma pessoa no telefone, tudo bem? Eu falei, tudo bem, estou jogando bola, só vim aqui para a gente fazer o acerto para não ficar para a última hora. Quando eu sentei, irmãos, aguardando ele, assim, do lado do escritório, eu escutei uma voz. Escutei uma voz como você está me escutando aí, falando assim, conta de novo. Eu falei, algo da minha cabeça? Conta de novo, repetiu. Eu peguei o dinheiro, irmãos, contei. Espera um pouquinho, tá aqui o dinheiro, não é possível. Todo mundo contou e tá faltando. Aí contei de novo. Aí me segurei, irmãos, me segurei, dei a mão na mão do cara, falei, ele vai contar, tomara que eu não é coisa da minha cabeça. Ele contou, falou, beleza, tá certo, tudo. Eu falei, glória a Deus, beleza, tá tudo certinho. Quando eu fui saindo do escritório, eu escutei de novo a voz falando, eu não dou a quantidade, eu dou para sobrar. Aí eu voltei para ele e falei, rapaz, lembra que eu te deixei um sinal e tal? Tem que descontar o sinal. Ele falou, é verdade. Pegou daquele dinheiro, falou, então já levem dinheiro aqui o sinal. E eu saí e falei, Deus é maravilhoso. Nunca tinha tido uma experiência daquela. Foi algo assim na minha mão ali, multiplicação, Deus da multiplicação. O Deus que quando Ele promete, Ele dá com sobras, né? Esse Deus maravilhoso, tremendo que a gente serve. E essa é a quarta convida que é dedicada ao nosso Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador. Espero que essas experiências simples, humildes, comuns, elas venham para edificar a tua vida, tá bom? São as conversas aí de um velho pastor, não de um pastor velho, não estou velho ainda caducando, mas é de um velho pastor, porque tem muitas experiências, centenas de experiências iguais a essa, tá ok? Por hoje eu fico aqui, obrigado por estar comigo em mais um Quarta Convida e até quarta que vem, com a graça de Jesus. O Senhor abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família e até quarta que vem, para juntos, eu aqui, vocês aí, termos mais uma quarta diferente, uma Quarta Convida. Até lá! Esse Quarta Convida de hoje eu quero dedicar a Gisele. Gisele, filha do meu querido amigo, pastor José Roberto, da região Guarulhos Norte, pastor numa das igrejas da região de Guarulhos, Grande São Paulo. Gisele que nos deixou nesses dias agora e foi recolhida pelo seu Senhor, pelo seu Salvador Jesus Cristo. E por que é que eu estou dedicando esse Quarta Convida a ela? Gisele era uma das nossas fãs, curtia bastante o Quarta Convida, e eu lembro que uma época que eu estranhei, porque ela sempre fazia comentário no particular, lá no nosso canal do YouTube, e uma época ela parou, de repente, de fazer comentários, e conversando com meu amigo, o pastor José Roberto, ele disse, a Gisele não está bem, ela vai passar uma série de procedimentos, de tratamentos, e ela está bem debilitada. Isso a questão de 1 ano atrás, mais ou menos. De lá para cá, ela travou uma luta muito grande contra a enfermidade e aprove ao Senhor. Nós somos servos de Deus, somos obedientes ao Senhor da Seara e nós entendemos que quem determina a nossa chegada a este mundo e a nossa partida desse mundo é o Eterno, é o Todo-Poderoso, através daquele que nos alcançou com graça, misericórdia e salvação, Jesus Cristo. Então, a Quarta Convida perdeu uma assistente, uma pessoa que divulgava, que comentava, uma fã. Como nós perdemos ano passado, a Mari,
Marinalva, chamava ela carinhosamente de Mari, que também dediquei um programa a ela, também era uma fã, alguém que sempre participava, que sempre dava um retorno, fazia um comentário. Então nós perdemos aí duas ouvintes, duas assistentes do nosso Quarta Convida. Eu estou dedicando o Quarta Convida de hoje então à querida Gisele. Ela está agora com aquele que vai ser seu companheiro pelo restante da eternidade, o Senhor Jesus. Minha oração, o Senhor esteja confortando meu amigo, pastor José Roberto, toda a família da Gisele, todos os que ficam, e a igreja, com certeza, a amava bastante, e a nós, colegas, pessoas que participavam do dia a dia. Tá ok? Então não é com alegria que eu faço isso, é com tristeza, mas eu me sinto na obrigação de fazer essa homenagem. Jesus abençoe vocês, guardem vocês.